Chegou o fim de ano e com ele as festas de Natal e Ano Novo. Quem é empresário também já sabe que nessa época é preciso pagar a gratificação natalina, ou como mais popular dizendo, 13º salário. Eu sou o Maicon Pieri, estou aqui com a Fabiana Ferreira, especialista de departamento pessoal da MAP Soluções e Contabilidade. E esse vídeo ele serve para inaugurar uma série chamada O Empresário Quer Saber. E nós vamos tratar um pouquinho sobre esse assunto, 13º salário. Ok. Vem com a gente. Bom, Fábio, então chega nessa época de final de ano e muitas vezes a gente recebe perguntas sobre o que é o 13º salário, empresários novos que querem ter um negócio, querem saber qual é o custo operacional de uma empresa e muitas vezes acaba esquecendo que no final do ano tem essa obrigatoriedade, né? Exatamente. O 13º, ele foi criado por uma lei, né? E ele vem trazer um plus para o funcionário. Ele chamava-se gratificação natalina e se tornou obrigatório a partir de 62. Todo empregado faz jus, né, a essa gratificação. Bem, nós recebemos várias perguntas sobre o 13º salário. Então, Fábio, uma delas é: quando deve ser pago e quem tem direito ao recebimento do 13º salário? Quem tem direito é todo trabalhador, tanto urbano, rural ou empregado doméstico ou avulso, que sejam parados pelo regime CLT. O pagamento ele deve ocorrer sempre no final do ano em até 2 parcelas, que é o que determina a lei, sendo que a primeira parcela deverá ser quitada até o dia 30 de novembro e a segunda parcela até o dia 20 de dezembro. Lembrando que existem convenções coletivas que estabeleceram uma ampliação desses direitos. Então, existem sindicatos que determinam que o pagamento da primeira parcela deverá ocorrer num determinado mês que antecede o mês de novembro. Então, sempre que houver uma intervenção da convenção coletiva, deverá ser observado. E também existe a possibilidade do empregado solicitar que o adiantamento da primeira parcela seja pago junto com as férias. Mas, para isso, ele precisa fazer uma solicitação por escrito para o empregador, que, ao analisar, considerar para ele, então, quando do gozo das férias. Joia. E o que deve ser pago no 13º salário? É o valor cheio do salário, dividido por 2? Como que é essa questão do pagamento, do valor que deve ser desembolsado pelo empresário aos seus colaboradores? O pagamento do 13º, ele deve compor toda a remuneração do trabalhador, ou seja, todas as médias variáveis daquilo que ele recebeu de janeiro até novembro. Então, fazem parte desse cálculo todas as médias de horas extras, de comissões, gratificações, tudo aquilo que o empregador pagou para ele, além dos adicionais de insalubridade e periculosidade que fazem parte do salário. Bom, dentro desses pagamentos, tem uma pergunta aqui também de um amigo nosso que ele questiona o seguinte: quais são os encargos que incidem sobre a parcela do 13º salário, tanto na primeira parcela quanto na segunda? Os encargos, como ele se trata de uma remuneração a mais, então os encargos são os mesmos: INSS, Imposto de Renda e Fundo de Garantia. Mas tem uma divisão desses valores. Então, na primeira parcela não se desconta nada do empregado. Vem 50% do salário e médias ou 50% apenas do salário, sem essas incidências. Na segunda parcela, então, vai ser feito um cálculo geral de tudo que ele recebeu e vai ser feito o desconto da integral, tanto do INSS, quanto do IR, quanto do FGTS, né? O FGTS, ele tem uma diferença de recolhimento. O FGTS, ele vai ser pago 50% no mês de novembro, com a parcela do adiantamento, e o restante das diferenças na segunda parcela com a remuneração com a folha de dezembro. Então, você vai quitar o FGTS apenas lá no dia 7 de janeiro, junto com a folha do mês de dezembro. O INSS, no entanto, ele tem uma guia própria. Então, é a guia de 13º do INSS, que é calculada através do programa da CEFIP, então ela vence antecipada, ela vence no dia 20 de dezembro junto com a segunda parcela.
Então é essa a diferença. O FGTS você paga em 2 parcelas e o INSS você paga no dia 20. O IRRF é por regime de caixa, então ele recebeu na segunda parcela, também vai entrar na base de cálculo para pagamento lá em janeiro. Outra dúvida que nós recebemos é a seguinte: o funcionário, quando ele entra no meio do ano, mês de maio, mês de setembro, ele vai ter o direito ao 13º integral, uma parcela integral do salário, ou é considerado proporcional ao período que ele iniciou dentro da empresa? Então, para fazer o jus ao 13º, ele tem que ter trabalhado por mês de 15 dias em diante. Então, se o funcionário, por exemplo, entrou no dia 17 do mês, né, então ele não vai ter direito, dependendo do mês 30 ou 31, não fechou os 15 dias, ele não vai ter direito. Então, vai ser o cálculo proporcional aos meses efetivamente trabalhados acima de 15 dias. Certo. E essa proporção é 1/12 por mês trabalhado. 1/12 por mês trabalhado. Que seriam os 12 meses do ano dividido, né? Então você tem um salário integral dividido por 12, que corresponde a 12 meses do ano. Exatamente. Contabilmente falando, é importantíssimo que você, empresário, realize o provisionamento do 13º. Tá? Isso é um ponto que muitas vezes a gente acaba não citando, mas que é importante você fazer essa reserva para que quando você chega no final do ano você tenha o valor correspondente ao 13º salário do colaborador já guardado, aplicado em alguma, enfim, de alguma maneira, para que você não precise recorrer a empréstimos bancários ou a outros tipos de fundos para poder fazer o pagamento devido dessa 13ª parcela. Outra dúvida que nós recebemos aqui também é com relação a pensão alimentícia, afastamentos por acidente de trabalho, auxílio maternidade. Como que fica quando a gente tem essas situações para o cálculo do 13º salário? Certo, vamos lá. No caso da pensão alimentícia, tem que se observar o documento que foi encaminhado para a empresa para saber se vai haver incidência ou não do desconto. No caso de haver, tem que se apurar todos os direitos, o 13º, e aplicar o percentual que o juiz determinou. Esse documento é o documento da vara de família que determina o pagamento da pensão alimentícia. Exatamente. Certo? Legal. No caso dos afastamentos, tem que se observar apenas um detalhe. Quando o funcionário se afasta por acidente de trabalho, ele recebe um abono juntamente com o benefício. Então, a empresa tem que tomar o cuidado apenas de verificar se, quando ela fizer o cálculo do 13º, se esse abono, juntamente com o afastamento, for menor do que ele teria direito se estivesse trabalhando. Se for menor, a empresa paga daí como complemento de 13º. No caso do auxílio-doença também, a empresa paga os 15 primeiros dias, então ele vai ter aquele 1/12 no mês do afastamento, dependendo do mês, e ele vai receber também juntamente com o benefício. Já no caso da licença maternidade, a empresa que faz o pagamento do salário maternidade, então ela vai calcular o direito da empregada, com todas as médias, vai efetuar o pagamento em tempo, né, com os prazos legais, e esse valor que ela vai pagar de salário maternidade sobre 13º, ela também tem direito a deduzir, a fazer a compensação na guia daí do INSS do 13º, bem como ela já faz isso mensalmente com o salário da funcionária. E tem o caso também do afastamento por serviço militar. Nesse caso, o empregado ele faz jus ao período anterior ao afastamento dele, sempre contando 1/12 para cada 15 dias trabalhados. E como ele vai ficar afastado daquele restante de ano, então ele não recebe daí a diferença, não computa daí para fins de cálculo. Bem, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, clique no botão curtir, dá o seu like, né? Clique em compartilhar com seus amigos, pessoas que estão no meio empresarial que também têm dúvidas com relação ao 13º salário, e não esquece de ativar também as notificações para receber sempre informação de quando a gente publicar um vídeo novo. Beleza? Fábio, é isso? É isso aí. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Legal. Um abraço, até mais. Tchau!